O banco de dados que eu vou mostrar como usar a partir de agora, que vai estar com essa página linkada na descrição do vídeo, é o Firestore. No futuro, pode ser que a interface das páginas que eu vou mostrar agora mudem, isso é normal, mas não vai mudar a ponto de você não entender o que eu estou mostrando aqui. Geralmente, mesmo com as mudanças na interface, os fundamentos do que você precisa fazer continuam os mesmos. Então, o que é o Firestore? O Firestore é um banco de dados NoSQL que o Google oferece através de um BAS chamado Firebase. Roger, o que eu preciso fazer para começar a usar o Firebase? Você precisa ter uma conta no Gmail. Se você tiver uma conta no Gmail, automaticamente você tem uma conta de usuário no Google e aqui acima, no canto superior direito, basta você logar com a sua conta do Google, beleza? Só que antes de mostrar o Firestore, observa que aqui acima tem um item Use Cases que eu acabei de clicar e aqui nessa página você vai ver alguns casos de usos de features do Firebase para resolver problemas comuns quando se trata de desenvolvimento de aplicações web e aplicativos. Roger, aplicativos também? Sim, o Firebase é um BAS que tem funcionalidades tanto para aplicações web como para aplicativos mobile. Ou seja, você pode, por exemplo, fazer com que uma aplicação web e um aplicativo mobile usem o mesmo banco de dados e os outros serviços back-end que o Firebase oferece. Então, se você descer um pouco aqui nessa página, você vai ver alguns casos de uso de features do Firebase que foram usadas nos produtos dessas empresas. Então, é interessante você ler um pouco para saber dos resultados que elas tiveram depois de resolver problemas usando as funcionalidades do Firebase. Agora, antes de começar a configurar um banco de dados no Firebase, eu preciso criar um projeto nele. O que é um projeto no Firebase? Um projeto no Firebase é um container para suas aplicações web e é onde os serviços do Firebase para essas aplicações são organizados. É dentro de um projeto do Firebase que você registra que a sua aplicação vai usar determinados serviços do Firebase. Depois que você registra isso, aí você pode usar os SDKs do Firebase na sua aplicação. Mas como que eu crio um projeto no Firebase? Como eu já estou logado na minha conta do Google, aqui no canto superior direito, ele exibe Go to Console e se eu clicar, eu sou direcionado para o dashboard dos meus projetos no Firebase. Aqui eu tenho um projeto que eu já tinha criado antes, mas se é a primeira vez que você está criando um projeto no Firebase, provavelmente a sua tela vai estar vazia e com um botão de criar um projeto. Para criar um novo projeto, se eu clicar nesse mais com Add Project, ele vai perguntar qual nome eu quero dar para esse projeto. Eu vou nomear ele como Testing-Firebase. Observa aqui embaixo que ele criou um ID no nome da aplicação. Esse ID precisa ser um ID único. Nenhuma outra aplicação pode ter esse mesmo ID dentro do Firebase. Se você quiser, você pode renomear, mas eu recomendo que você deixe o ID, porque de qualquer forma é um ID aleatório que o Firebase gera e você não vai precisar dele diretamente. Isso aqui é o meu Google Cloud Organization, não é importante agora, então vou clicar em Continue. Nessa próxima tela eu vou deixar o Analytics habilitado nesse projeto, vou clicar em Continue e aqui eu preciso escolher ou criar uma conta no Google Analytics. Isso aqui não é muito importante agora, mas só para você não ficar perdido, essa conta nesse caso é só um ponto de acesso para o Analytics. É preciso escolher ou criar uma conta aqui para que o acesso ao Analytics seja habilitado. Um usuário pode ter uma ou mais contas, mas como eu disse, isso não é muito importante agora e você pode configurar depois se quiser, ok? Então, eu vou criar uma conta com o mesmo nome do projeto, que é Testing-Firebase, vou salvar e agora eu posso escolher a localização do Analytics. E essa localização precisa representar o país ou região da minha organização. Como eu estou no Brasil, eu vou selecionar Brasil, vou aceitar mais esse termo do Analytics aqui embaixo, e se eu clicar em Create Project, ele vai levar uns segundos para criar o projeto e vai gerar esse botão para eu ir para o dashboard do projeto. Então esse é o painel do projeto, lembrando que um projeto no Firebase é um container para aplicações ou aplicativos que eu quero conectar aos serviços do Firebase e esse painel é onde você vai ter todas as ferramentas para gerenciar o back-end da sua aplicação. Então a partir daqui, qualquer configuração que você precisar fazer no back-end da sua aplicação vai ser feita aqui nesse painel. Se você olhar aqui no lado esquerdo,
Ele lista as features disponíveis para esse projeto e divide elas em 4 categorias. Como o meu foco aqui é o banco de dados, antes de clicar em Firestore Database, eu quero que você saiba o seguinte: o Firebase tem 2 bancos de dados. Ele tem o Firestore Database, que é o banco de dados que a gente vai usar e que é o banco de dados mais novo do Firebase, e tem também o mais antigo, que é o Real-Time Database. Qual que é a diferença entre o Real-Time Database e o Firestore? No início, o Firebase só tinha o Real-Time Database. Para resumir, o Real-Time Database é um banco de dados menos organizado. São objetos que você joga lá, pode armazenar, pode buscar, você tem os mesmos dados em tempo real, só que conforme a aplicação vai escalando para muitos usuários, fica um pouco mais chato você lidar com os dados. E é por isso que eles criaram o Firestore. O Firestore é parecido com o MongoDB, que também é um banco de dados NoSQL. Ou seja, o Firestore tem essa forma NoSQL de armazenar dados. E o Real-Time Database não tinha isso. Hoje, o Firestore é mais robusto que o Real-Time Database, então eu posso dizer categoricamente que o Firestore é uma evolução do Real-Time Database. E é por isso que eu vou mostrar como usar o Firestore. Beleza? Então, para criar um banco de dados no Firestore, eu vou clicar em Create Database e ele vai me dar 2 opções de segurança para a criação desse banco de dados, o Production Mode e o Test Mode. Eu não vou entrar muito a fundo nisso agora, mas é o seguinte: o Production Mode é o que vem marcado por padrão, mas o que é esse Production Mode? O Production Mode é a forma do Firestore de manter privados os dados desse banco. Se eu deixar o Production Mode habilitado, o Firestore vai criar regras de segurança que impedem que qualquer pessoa leia ou escreva no banco de dados. Roger, por que isso? É o seguinte, lembra que o Firebase toma conta de toda a parte de back-end da aplicação. Então ele precisa ter uma camada de segurança para garantir que qualquer pessoa não possa ler ou modificar os dados do banco. Eu preciso dizer quem pode e quem não pode acessar esses dados. Só que como essa aplicação é só um teste que eu estou fazendo, ou seja, eu vou desenvolver e testar ela para em algum momento futuro subir ela para produção, eu vou marcar o Test Mode. O Test Mode permite que qualquer pessoa com uma referência do banco de dados possa interagir com ele. Se no futuro você quiser mudar isso, você vai mudar essas regras de segurança aqui no painel do Firebase. Você vai ver que o painel tem uma aba Rules ou nas outras formas que são explicadas na documentação, que é um assunto sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Dito isso, quando eu clicar aqui em Next, eu preciso escolher a localização do banco de dados. Como que você escolhe essa localização? O ideal é que você escolha uma localização próxima de quem vai usar a aplicação. Ou seja, se a maioria dos usuários da aplicação estão no Brasil, faz mais sentido que a localização escolhida seja a South America East 1. Se você pesquisar a documentação, você vai ver que esse database fica em São Paulo. Então a boa prática aqui é você selecionar uma localização mais próxima dos usuários da aplicação, porque isso tende a diminuir a latência. O que é latência? Latência é um atraso entre a causa e o efeito de alguma mudança no software. Sabe quando o jornal é ao vivo e o apresentador faz uma pergunta para um repórter que está na rua? Aquele atraso de quando o apresentador termina de fazer a pergunta e a pergunta é ouvida de fato pelo repórter é a latência. Então, latência é sinônimo de atraso. Quanto maior a latência, maior o atraso. Isso não é muito importante agora, mas de qualquer forma, eu vou preferir deixar essa opção marcada e se eu clicar em Enable, esse é o meu novo banco de dados criado no Firestore. Aqui eu vejo um botão para eu criar o meu primeiro collection nesse banco de dados. Quantos collections eu posso ter? Quantos eu quiser, desde que cada collection represente um tipo específico de informações e que isso faça sentido para a minha aplicação. Como a gente está só fazendo um primeiro teste de demonstração do Firestore, eu vou clicar em Start Collection, vou identificar esse collection como Games, vou clicar em Next e agora eu vou adicionar o primeiro document dentro desse collection Games. O que é um document? Um document é uma única gravação das informações. Então esse document que eu estou criando representa um único game dentro do collection Games.
E cada document é uma estrutura muito parecida com um objeto JavaScript. Ou seja, cada document é uma estrutura que contém pares de chave e valor. Aqui no Firestore, você vai ver que uma chave é chamada de field e o valor da chave é chamado de value. Para criar uma chave que armazena o nome do game, eu vou nomear esse field como title. Ele vai armazenar uma string, mas poderia armazenar qualquer um desses tipos de valores. E o valor do field title vai ser the last of us, com F minúsculo aqui, part 2. Agora, para adicionar outro field nesse document, eu vou clicar em Add Field e para criar um field que contém o nome do estúdio que desenvolveu o game, eu vou nomear o field como Developed by, que também vai armazenar uma string que contém Naughty Dog. E para criar um último field que contém a data de criação desse document no banco de dados, eu vou clicar em Add Field, vou nomear esse field como Created at e vou setar que esse field armazena um timestamp, que é um tipo especial de objeto. Vou especificar que o dia da criação é hoje e vou deixar o tempo assim como está. Então, esses são os fields ou properties, se você preferir, que esse primeiro document vai conter. Observa que o document ID aqui em cima está em branco. Quando eu deixo ele em branco, é por isso que a opção para salvar o document ainda está apagada para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Auto ID e o Firestore gerou automaticamente um ID único para esse document. Todo document no Firestore vai ter um ID diferente e esses IDs podem ser usados depois para buscar os documents. Então agora sim eu vou clicar em Save e agora se a gente observar a estrutura desse banco, ele tem um Collection Games que contém um game com um ID único que contém uma estrutura de pares de chave e valor com informações sobre esse game. Agora eu vou adicionar outro document nesse collection. Para fazer isso, eu vou clicar em Add Document, vou clicar no Auto ID, vou chamar esse field de Title, que recebe uma string Hades, vou adicionar um outro field, que vai se chamar Developed by, que também vai armazenar uma string que contém Super Giant Games. E para criar um último field que contém a data de criação desse document, eu vou clicar em Add Field, vou nomear esse field como Created at, vou setar que esse field armazena um timestamp, no qual o dia da criação é hoje, vou salvar esse document. Então agora eu tenho dois documents dentro desse Collection Games. E ó, tudo que eu falei até aqui e o que eu ainda vou falar, está escrito em um só lugar, documentação. É lá que você vai encontrar as respostas para as dúvidas que você tiver sobre o Firebase. Roger, como que eu acho a documentação? Você pode vir aqui no canto superior direito e clicar em Go to Docs. Essa página é um overview da documentação e como o meu interesse nesse primeiro momento é obter informações sobre como adicionar o Firebase na minha aplicação web, eu vou repousar o mouse sobre o item Fundamentals e vou clicar nesse item Add Firebase Web. Nessa página eu tenho o passo a passo oficial de como adicionar o Firebase em uma aplicação web, ou seja, agora que eu tenho esses dados no banco, a partir do meu código JavaScript eu quero interagir com eles.